João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Novamente eu peço àqueles que podem, fiquem de pé. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, ó Deus, irresistível. Obrigado por cada um, ó Deus, que está aqui à noite, e te rogamos, ó Deus, que seja com as suas vidas, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a vencermos o pecado, ó Deus. Ó Deus, que nós venhamos a estar sempre pisando no freio com relação ao pecado. Mas nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, da Tua graça, para vencermos o nosso inimigo, que é o pecado, ó Deus. Te peço, Senhor, também que seja com a Tua igreja, e também se porventura estiver aqui alguém hoje à noite que ainda não teve um encontro com Jesus, que possa, ó Deus, urgentemente, ó Deus, entregar a sua alma a Jesus, para que possa ter o perdão dos seus pecados. Nos abençoa, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, existem 3 ocasiões nos registros dos evangelhos em que Jesus lidou com mulheres que tinham dado um passo errado. E essa aqui foi mais uma das mulheres que deu um passo errado na vida. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50, lá é registrada a cena da mulher com Jesus, aquela mulher pecadora que derramou perfume aos pés de Jesus e chorava, e com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. E essa mulher, de lá de Lucas capítulo 7, versículo 36
até o versículo 50, se crê que essa mulher também, ela praticava prostituição. E como quem convidou Jesus para aquele banquete foi Simão, um certo fariseu por nome Simão, e essa mulher, eu não sei se a porta estava aberta, não sei o que foi, eu sei que essa mulher vai chegar aos pés de Jesus, chorosa, e ela vai derramar o perfume, e vai também enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Aí eu fico pensando nessa cena, irmãos, geralmente as nossas irmãs, as mulheres, mas como são vaidosas com relação aos seus cabelos. Eu fico pensando se hoje as irmãs teriam essa coragem de enxugar os pés de alguém com os seus cabelos. Ainda mais os pés de Jesus deveria estar cheio de poeira. E ela não se importou com os seus cabelos, ainda mais os cabelos de hoje, cheio de shampoos, cheio de cremes, cabelo todo cheiroso, mas ela deu, irmãos, aquilo que ela tinha de melhor, deu um perfume caríssimo, derramou ali, e chorando por causa dos seus pecados, e Jesus recebeu a crítica por não entender, na visão deles, quem era aquela mulher, mas Jesus sabia muito bem quem era ela, eles que não tinham noção do pecado, e Jesus disse que a fé daquela mulher é que foi uma fé salvadora. Aquela mulher saiu dali de Jesus, daquela casa, com a salvação. E Jesus lidou com essa mulher lá em Lucas. Em João capítulo 4, verso 18, ele vai lidar com outra mulher, a mulher samaritana, que também tinha um grande problema. Ela tinha, segundo Jesus, ela já havia se relacionado com 5 maridos, e agora o que ela estava também não era dela. Essa mulher tinha um grande problema, e Jesus lidou com aquela mulher de Lucas, capítulo 7, 36 a 50, lidou também com a mulher de Lucas, de João, capítulo 4, verso 18, e agora ele vai lidar com essa mulher adúltera. E em todos esses casos, Jesus demonstrou a máxima consideração, e ele estava sempre disposto a dar as boas-vindas a aquela pessoa que quisesse voltar-se do pecado para ele, quisesse abandonar sua vida de pecado. Jesus estava sempre disposto a dar as boas-vindas, assim como deu ao filho pródigo. Agora, irmãos, nem tudo na vida de Jesus era um mar de rosas. Jesus, ele era odiado por muitos grupos, e aqui estava presente, conforme o texto sagrado, estava presente 2 grupos, os escribas e fariseus. E esses grupos aqui, eles estavam fazendo uma tentativa. Qual era a tentativa? De apanhar Jesus na resposta que ele desse, conforme o versículo 3. Jesus também, ele era amado por pessoas que vinham a ele por interesses diversos, conforme o verso 2. Aqui tinha muita gente, e diz aqui o texto que ele estava assentado e os ensinava. E primeiro aspecto dessa mensagem, hoje à noite, eu queria falar sobre esses inimigos do Salvador. Jesus, ele nunca fez o mal a ninguém, a não ser o bem, e ele veio para isso. E ele tinha alguns inimigos implacáveis, e esses inimigos eram pessoas religiosas, não eram pessoas crentes. E aqui nós aprendemos uma lição: o crente, ele não é inimigo do outro crente. Jesus não tinha um inimigo, pelo contrário, ou melhor, Jesus tinha muitos inimigos. Agora, no coração de Jesus não tinha nada contra a ninguém. E aqui, irmãos, ele estava diante de muitos inimigos. Por exemplo, os escribas. Quem eram os escribas? Eram pessoas que preservavam a lei. Eles eram estudiosos profissionais da lei,
e também eram seus guardiões da lei, eles guardavam a lei. Também eles transmitiam as decisões legais orais que haviam sido criadas por eles e outros grupos, no esforço de aplicar a lei de Moisés à vida diária. Seus esforços também eram reduzidos ao formalismo e que não atingia o coração. E aí Jesus veio para poder mudar isso. A religião deles não mudava os seus corações. E o que Jesus veio trazer, o evangelho muda o coração. Já os fariseus, eles também seguiam a lei. Para que os irmãos tenham ideia, os fariseus, eles criaram 613 mandamentos. Imagine, 613 mandamentos. Desses mandamentos, 248 positivos e 365 negativos. Só no dia de sábado, eles tinham 39 princípios, atos proibidos em dia de sábado. Só no dia de sábado, indicando que só era religião. E aí nós aprendemos uma coisa: somente a religião não salva ninguém. Senão aqui, eles eram salvos. 613 mandamentos, 248 positivos e 365 negativos. Somente no dia de sábado tinha 39 princípios regidos por eles, proibição no dia de sábado. Eles eram sabatistas, né? Também era conhecido como pessoas separadas, e eram membros dos judeus e seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições. Eram pessoas que seguiam tradições de homens, conforme Mateus capítulo 23, versículo 25 ao versículo 28, lá é narrado um pouquinho deles. Mateus capítulo 23, versículo 25 ao versículo 28, Jesus começa a dizer ali os seus ais, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Indicando que os inimigos de Jesus não eram pessoas crentes. Eles se preocupavam muito com o exterior, e o interior eles não se preocupavam. Então aqui Jesus tinha o primeiro grupo de inimigo, os escribas. Segundo grupo de inimigos, os fariseus. E eram muitas pessoas que odiavam ele. Também, além desses inimigos que Jesus tinha, eu queria dizer também para vocês que estão aqui, que não têm certeza de salvação, que todas as pessoas incrédulas, todas as pessoas não crentes, que ouve o evangelho, mas não toma uma decisão, também torna-se inimiga de Jesus. Porque se tem algo que deixa Jesus, que deixa o nosso Deus chateado conosco, é os nossos pecados. Não é à toa que João, ele escreveu lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele vai dizer lá: quanto porém aos covardes. E aí você pensa, os covardes que Jesus, ali, que o Espírito de Deus toca no coração de João, para escrever, os covardes ali, será que são pessoas que não gostam de briga? Não, são pessoas que ouvem o evangelho, mas não tomam uma decisão, não têm coragem de abandonar a sua vida de pecado. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que se faz necessário marcar um encontro com Jesus. E eu não sei, quem sabe é Deus, hoje aqui à noite, as pessoas que estão aqui e que nunca tiveram um encontro com Jesus. Quem sabe é Ele. E quem sabe é Ele, aquele dia que nós vamos comparecer perante a sua presença, o que é que nós temos de positivo a nosso favor? Se tivermos Jesus como nosso Salvador, amém, estamos livres. Se não, a perdição é certa. Por isso que esses inimigos precisam reconciliar com Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E lá a ordem é: reconciliai-vos com Deus. Mude sua situação com Deus, conforme essa mulher também precisava mudar a sua situação com Deus. Outro tipo de inimigo do Salvador são aqueles que olham os pecados dos outros. Esses também tornam-se inimigos do Salvador, porque só olham os pecados dos outros. Olha o versículo 4 e o versículo 5 de João. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Irmãos, ele leva essa mulher que foi apanhada em adultério. Agora, e eles, por acaso, tanto os escribas como os fariseus, por acaso, eles eram justos? Claro que eles não eram justos. Então, inimigos do Salvador são aqueles que somente olham os pecados dos outros, indicando, irmãos, que nós temos que olhar é a nossa vida. Como é que está ela diante de Deus? E eles não estavam atentando isso. Agora, irmãos, se a acusação deles era verdadeira, por que eles não trouxeram o homem também? Porque a lei dizia isso. Se a acusação era verdadeira, por que eles não levou o homem também para que fosse responsabilizado pelo seu ato? Só levou aquela mulher. Ou será que o homem saiu correndo pelos matos e só conseguiram pegar a mulher? Será que é porque a mulher corre menos do que o homem? Depende. Tem mulher aí que corre bem mais do que o homem. Irmãos, a nossa crença é que eles só queriam somente pegar Jesus em algumas falhas, conforme a Bíblia. E eles, irmãos, em nenhum momento aqui, eles falaram do homem também e o que a lei dizia sobre o homem. E como segundo ponto dessa mensagem, eu queria dizer para vocês, Jesus tem vários inimigos aqui diante dele, e Jesus sabia muito bem que eles levaram ali a mulher, era justamente para pegar Jesus em uma falha. E como segundo ponto dessa mensagem, irmãos, eu queria dizer que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, exceto Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 24, livro de Deuteronômio, livro de Moisés, capítulo 22, versículos de 22 a 24, eles estavam se baseando nisso aqui. Deuteronômio 22, versículo 22 ao versículo 24, eles estavam se baseando nisso aqui. Diz assim a palavra de Deus: Então trareis ambos à porta daquelas cidades, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse.
Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Vamos ler outro versículo mais claro. Levítico capítulo 20, versículo 10. Que eles estavam se baseando nisso aqui. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Eles estão se baseando lá, Deuteronômio, e aqui, que está bem mais claro. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Se isso aqui fosse colocar em vigor nos dias atuais, muita gente seria morta por isso. Agora, irmãos, notem que eles estão se baseando lá. Eles tinham conhecimento da Bíblia, mas as suas vidas não estavam casadas com a teologia de Deus, nem com o próprio Deus. Eram pessoas somente religiosas. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E por que eles levaram ali Jesus para que cumprisse a lei? É verdade, Jesus cumpriu a lei, só ele. Mas os escribas e fariseus não podiam exigir nada de Jesus, porque eles eram pessoas pecadoras, quanto nós também. Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 19, que eu falei que nenhum homem conseguiu cumprir a lei, exceto Jesus. E para provar, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19, Jesus diz lá sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19, ele vai dizer: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Só ele tinha condições de cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, diz ele. Versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, só Jesus, ele cumpriu a lei. Outro homem, nenhum conseguia cumprir a lei era rigorosa. A lei diz lá, no tempo da lei, se alguém tivesse um beberrão em casa, a lei diz que era para apedrejar até a morte. Imagine hoje quantos jovens não seriam hoje apedrejados porque está envolvido no alcoolismo. Quantos e quantos? Então, irmãos, notem que era somente religião. Agora, notem que no verso 6, o Espírito de Deus ali diz por que eles levaram a moça, no versículo 6. E isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Note que aos olhos de Deus, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e Deus conhece tudo. O texto diz que tentando para terem de que acusar, eles queriam acusar Jesus. Agora, irmãos, notem que era uma situação difícil, complicada, porque a lei dizia realmente. E aí, você pergunta, se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, conforme Levítico 20, versículo 10, se ele rejeitasse a lei de Moisés, a sua credibilidade seria perdida. Se ele dissesse, eu não vou cumprir a lei de Moisés, não, certamente a credibilidade de Jesus seria perdida. Agora notem o outro ponto: se ele também dissesse, pode matar à base da pedrada, a reputação dele também seria questionada por causa da compaixão e o perdão dele, que ele disse que perdoaria. No livro de Lucas, que ele daria, melhor dizendo, no livro de Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz lá, que o Filho do Homem veio buscar
e salvar aquele que se havia perdido. E se ele disse isso, que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, se Jesus dissesse, não, vocês podem apedrejar ela, pode matá-la, eles iam dizer, e a sua compaixão, e o seu amor? O Senhor não disse que amou o mundo, as pessoas de tal maneira? Aliás, irmãos, essa palavra mundo, ela tem 3 significados. Primeiro, a palavra mundo se refere ao mundo físico, ao mar e à sua natureza, e que não há nenhum pecado se o crente puder viajar e passear aí pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Morto, pela Disneylândia, onde ele puder, o crente pode perfeitamente achar essas coisas belas e dar o seu passeio, que não é pecado nenhum. Segundo significado da palavra mundo, as pessoas, de João capítulo 3, verso 16. O mundo ali é as pessoas, que eu amei de tal maneira as pessoas. E aí pergunta, é pecado você amar as pessoas? Não, não é pecado você amar as pessoas. É pecado você praticar o que elas praticam. Aliás, eu peço até a vocês oração por uma pessoa, ele é envolvido aí nas coisas erradas, do tráfico da vida, e hoje por 2 vezes ele me parou e me pediu oração. O nome dele é José Augusto. Coloque esse nome aí na mente de vocês, para que vocês possam estar orando por ele. E aí, irmão, Jesus está ali diante, voltando para o nosso texto, diante de um grande problema. Se ele mandasse, se ele cumprisse, se ele rejeitasse a lei, ele seria questionado. Se ele mandasse matar, a compaixão dele e o perdão também seria questionado. E note que ele foi muito sábio. Eles queriam acusar Jesus, achando que Jesus era um simples homem. Olha o que ele fez. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E aí tem alguns que querem até adivinhar, alguns teólogos, o que era que Jesus estava escrevendo no chão com o dedo. Alguns aí até já chutaram algumas coisas, já disseram até algumas frases que Jesus escrevia, mas longe de mim de adivinhar o que é que ele estava escrevendo ali. Aliás, lá no céu vocês podem perguntar, Jesus, o que foi que o Senhor escreveu lá em João, lá na terra? Me diga o que foi que ele vai dizer a você. E aí Jesus toma a seguinte atitude, começou a escrever com o dedo na terra. Como insistisse e perguntaram de novo, Jesus se levantou e lhe disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí continuou a escrever no chão. E para nossa surpresa, doeu a consciência de cada um. E aí diz o texto que vai sair aqui velhos, vai sair jovem, vai sair um por um. Diz aqui o texto, foram se retirando um por um, versículo 9, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então ali tinha um bocado de velhos que também havia cometido muitos pecados na sua vida e possivelmente o pecado do adultério, de estar olhando para outras mulheres que Jesus assim havia condenado. Em Marcos capítulo 6, versículo 34, diz lá que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, mas eles queriam pegar Jesus nessa fraqueza. Nota que Jesus ele sabia que nenhum homem conseguiria cumprir a lei. E por quê? Ninguém conseguia, porque todos são pecadores, conforme o versículo 7, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É o que ele diz. Então, segundo se crê, também com base lá no livro de Moisés, Deuteronômio 13, verso 9, diz lá que uma testemunha de crime, que fosse testemunhar desse crime, só podia testemunhar se não tivesse nenhum pecado na sua vida do mesmo crime que cometeu. Capítulo 13, versículo 9, mas o versículo está obscuro, alguns creem assim.
Agora, se todos são pecadores, por que eles levaram essa mulher? Eles eram melhores por acaso daquela mulher? De forma alguma. E Paulo, ele argumenta sobre os nossos pecados, ou o pecado do homem. Paulo argumenta que o pecado perverte a personalidade. O pecado perverte a personalidade. Paulo diz lá, Romanos capítulo 3, versículo de 10 a 12, ele argumenta: não há justo nenhum sequer. Não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E se não há nenhum justo, por que eles levaram ali, diante de Jesus, aquela moça? Porque eles não tinham noção dos seus pecados. Aliás, uma das pessoas mais difíceis de ser salvas é aquelas pessoas que não admitem os seus pecados. Tem uma moça, como já falei aqui outras vezes, essa moça tem 4 anos ouvindo a mensagem lá em Serrinha. E uma das frases dela foi, ela falou para o pai dela, ela é professora, ela disse assim: eu não vejo nenhuma diferença entre a minha vida de não crente e a vida dos crentes. Ela disse isso. Eu não vejo nenhuma diferença. Então, eu disse: meu irmão, ore pela sua filha, porque será difícil essa moça se salvar. E me perdoe com o que eu vou lhe dizer, sua filha está caminhando para o inferno. Porque eu não conheço uma pessoa que ache justa aos seus olhos, que não se curve perante Deus, ela ser salva. Da Bíblia, aqui na Bíblia, todas as pessoas que teve de Deus a salvação são pessoas que se curvaram perante Deus e em lágrimas pediram perdão pelos seus pecados. E Paulo diz que o pecado perverte a personalidade. Ele diz também que o pecado corrompe a conversação, conforme Romanos capítulo 3, versículo de 13 a 14, Paulo diz lá: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele a tem cheia de maldição e de amargura. Irmãos, eu nunca vi um tempo de uma linguagem tão suja. Você vai conversar hoje com os jovens, com os garotinhos, você ouve tanto palavrões. Aliás, eu louvo a Deus pela vida dos crentes, ou dos seus filhos, porque os pais não permitem que seus filhos falem um bocado de palavrão. Hoje, aí no mundo, os pais louvam os filhos, porque dos lábios dos seus filhos saem aqueles palavrões horríveis, e os pais louvam. Nós crentes, irmãos, não. Então, irmãos, indicando que o pecado corrompe a conversação. O pecado também corrompe a conduta, conforme o versículo 15 e o versículo 17. Diz lá que os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz. Note que o pecado perverteu a conduta daquela moça, dessa mulher que foi apanhada em adultério. A conduta dela não era uma conduta legal, por causa de quê? Por causa dos pecados. Outro dia lá em Serrinha, um rapaz chegou, em pleno meio-dia, ele subiu com fósforo, tocando fogo em vários pastos. Tocou fogo no pasto do irmão Júlio, que foi um sufoco para poder apagar, mas queimou tudo, não ficou nada. Ele teve que sair correndo para poder tirar os animais dele, que ele cria alguns bois, e abriu ligeira seca para poder tirar, que senão os bichos iriam sair correndo pela pista ali, e ele tirou tudo. E aí vai eu e Irene para poder ajudar, e pegamos lá palha verde de coqueiro. Chegou também, o filho dele, lutamos até quase desmaiar, o Irene quase que cai, ficou sufocado, eu também, passei muito mal, mas queimou tudo. E ele não saiu tocando somente fogo lá não, tocou fogo em tudo, indicando que por onde o homem passa, há destruição e miséria por causa do pecado. É o homem. E o homem precisa de Cristo, porque desconhece o caminho da paz, como essa moça
ela desconhecia o caminho da paz. Terceiro ponto dessa mensagem, versículo 11. Diz aqui o versículo 11. Respondeu ela, quando ele pergunta: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Note que Jesus não passou a mão pela cabeça. Vais e não peques mais. Ele deu aqui à mulher uma oportunidade de mudança. Vais e não peques mais. Ou seja, como que ela poderia não pecar mais, abandonando a vida de pecado, crendo em Jesus? Conforme João, capítulo 3, verso 17, ele vai dizer isso lá. Porquanto Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquela moça, ela precisava de salvação, precisava crer, ela precisava, irmãos, entender que o ponto de vista sobre o pecado, ela tinha que entender que o pecado quase levou ela à morte, se não fosse Jesus. Talvez ela pensasse que o adultério não tivesse consequências terríveis, mas tinha. Quase que ela seria morta, quase que ela recebia a morte física, já estava já separada de Deus por causa do pecado original, e iria antecipar a sua morte física. Logo, irmãos e amigos, eu conheço sobre o pecado, porque ele vai dizer aqui: abandona, o pecado, vais e não peques mais. Pelo menos 3 fatos são conhecidos que o pecado merece punição. Conforme a Bíblia diz, que o pecado merece punição. É por isso que Davi orou, lá no Salmo 51, versículo 1: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Foi o que Davi pediu: apaga as minhas transgressões, porque o pecado merece punição. Aquela moça realmente merecia punição, mas ela ali, pelo que percebemos pelo texto, aquela moça, ela estava arrependida pelo que ela havia praticado, por sua vida que não lhe trouxe nenhuma felicidade, a sua vida pregressa. Segundo, irmãos, o pecado merece purificação. No Salmo 51, versículo 2, ele vai dizer, Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Interessante que antes de Jesus, os pecados eram cobertos. Depois de Jesus, sim, todo crente o pecado, em vez de coberto, o pecado do crente, ele é removido. E aquela moça está ali, diante de Cristo, manchada pelo pecado. Davi queria que a mancha de cada pecado fosse removida de sua vida. O pecado deixa uma mancha, e aquela moça ali estava manchada pelo pecado. Davi, ele entendeu isso. Irmãos, outro fato, lá em João, capítulo 5, versículo 14, João 5, versículo 14, Jesus vai conversar também com um paralítico e que ele deu um conselho idêntico. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, o paralítico, e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Indicando, irmãos, que o pecado, ele tem consequências desastrosas. Feliz a igreja, feliz os irmãos em Cristo, que lutam contra os seus pecados. Irmãos, mas a bênção de Deus é que quando nós colocamos nossa fé em Cristo, nós fomos limpos conforme a Bíblia assim nos ensina. O outro fato a ser aqui mencionado, irmãos, é que nós precisamos aceitar a responsabilidade pessoal pelo próprio pecado. E aquela moça ali, ela não culpa ninguém. E assim, irmãos, nós não devemos culpar ninguém pelos nossos pecados. Novamente eu pego o Salmo 51, versículo 3. Davi diz lá: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não culpava ninguém.
E eu queria dizer para você, ali, é uma causa que aos nossos olhos, a causa dessa moça era uma causa perdida aos nossos olhos. Mas para Deus não era uma causa perdida. Talvez nós, sem a sabedoria divina, nós iríamos dizer, não, a lei diz isso, eu vou apedrejar essa moça. Mas ali tinha o Deus homem, e Deus homem, ele é o advogado das causas perdidas, e ele nunca perdeu uma causa, nunca sofreu uma derrota. Logo, não há causas indefensáveis para ele, e não há vidas irrecuperáveis. Jesus sempre recupera as vidas. E aí, irmãos, lembramos de nós, que tivemos nossas vidas recuperadas por Jesus. Notem, leprosos, coxos, cegos, pessoas mortas, ele ressuscitou, publicanos, prostitutas. Irmãos, e essa mulher aqui, ela estava condenada pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião, pelo tribunal da consciência dela. Mas Jesus absolveu, dizendo, não peques mais. Irmãos, Jesus ali não ignora, também não traz ali desculpa, sobre o pecado daquela moça, porque ele sabia que o pecado ele prejudica e o pecado não é inofensivo, conforme alguns pensam. Então ali, irmão, Jesus, ele ali quer perdoar ela, e conforme aqui parece que ela também teve um encontro com Jesus. Então, Jesus, ele veio ao mundo para salvar o seu povo de seus pecados, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21. No livro de João 1, versículo 29, é um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, irmãos, foi Jesus. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tira os pecados por meio da expiação. E ele estava ali expiando, o pecado daquela moça. Ele não fez vistas grossas, porque ele veio para poder purificar. E aí, irmão, você pensa depois como aquela moça deve ter agradecido por ter encontrado Jesus. Em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 8, ele vai dizer lá que ele se manifestou Jesus para destruir as obras do diabo. O diabo veio para matar, destruir, porque ele é assassino, veio também para roubar. E aquela moça estava ali próxima a ser morta, próxima a ter a sua alma roubada pelo diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, conforme João capítulo 10, versículo 10. E por que ele quer matar? Porque ele é um assassino, um ladrão, um mentiroso que engana. Não é à toa que ele é chamado de tentador e destruidor. Estava ali destruindo aquela alma e ela não tinha consciência. Mas Jesus livrou ela como livra qualquer pessoa. E o nosso conselho hoje à noite é que, igreja, devemos lutar contra o nosso pecado. Vai e não peques mais. Lá com o outro ele disse no capítulo 5, abandona tua vida de pecado para que não te suceda coisa pior. Indicando que as coisas horríveis que a gente vê no mundo é tudo culpa, tudo fruto do pecado. Aí alguns dizem assim, não, eu espero que o mundo melhore. Irmãos, sejam sinceros, se a cada dia cresce a desobediência, como é que a gente vai esperar um mundo melhor? Pelo contrário, o mundo agora ele só vai piorar. E cabe à igreja, irmãos, ser purificada a cada dia, buscar a graça de Deus e livrar-se desse mundo que é tão terrível, tão cruel. Eu não sei se todos aqui à noite têm certeza de salvação. Notem que Jesus livrou aquela moça do fogo do inferno. Olhe de onde foi que ele livrou essa moça. Marcos capítulo 9, versículos 42
até o versículo 47, já estamos encerrando. Olhe de onde foi que ele livrou aquela moça, porque se ela morresse ali sem um encontro com Jesus, ela iria para esse lugar. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, cortam. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem um fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arrancam. Melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Diz lá que o fogo não se apaga. Não há bombeiro que apague o fogo do inferno. E eu queria perguntar hoje aqui à noite, se todos aqui são crentes, se todos têm certeza de salvação. Talvez você possa dizer assim: não, eu nunca adulterei, graças a Deus, não estou no adultério, mas você é um pecador como qualquer um. E se você disser para Deus: Deus, me lava dos meus pecados, me limpa hoje à noite, eu creio que Ele vai te limpar, se você fizer essa oração. Aquela moça foi limpa, independente do seu adultério, ela foi limpa de seus pecados, porque ele diz: eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Certamente ali, aquela moça abandonou a sua vida de pecado. Abandonou, e aí teve uma vida mudada, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Meus amados irmãos, se queremos ter uma alegria completa, devemos renunciar o pecado. Eu não vou fazer convite, porque não foi me passado aqui nenhum visitante, mas eu queria dizer a você, se você está aqui hoje à noite e ainda não teve um encontro com Jesus, faça isso o mais rápido possível, para que Ele não te condene, porque Deus disse na sua palavra, no livro de Atos, que Deus destinou a Ele todo o julgamento, e disse isso para todos, que um dia Ele vai julgar o mundo, que é você. E se você estiver aqui hoje à noite e não teve ainda um encontro com Jesus, faça isso o mais rápido possível. E para a igreja, nós temos tudo para uma vida piedosa, e que o Senhor nos abençoe e que nos purifique a cada dia e nos ajude a caminhar em direção a Cristo, e que a igreja possa agora olhar só para Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, ó Deus, pela nossa salvação, obrigado por Tua palavra, Senhor, obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito pela salvação, e queremos Te pedir, Senhor, que nos purifique a cada dia, seja com a Tua igreja, seja com os nossos corações, que possamos olhar a cada dia para Ti, ó Deus, e que se porventura, ó Deus, tem alguém aqui que não tem ainda certeza de salvação, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações, porque não é, ó Deus, o pregador que salva, o pregador só é comunicante da Tua verdade, e que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações e nos corações dos ouvintes aqui hoje presentes. Senhor, eu sei que não temos condições nenhuma de aplicar a Tua palavra, mas o Senhor tem, ó Deus, e eu Te peço que aplique Tua palavra em nossos corações para todo sempre. Amém.